Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Gorete e hoje eu vou ensinar a fazer esse maravilhoso casal que é a Mamãe Clarita e o Noel Klaus. É um enfeite de Natal muito lindo. Eles ficam com mais ou menos, 30 centímetros assim, sentadinho, porque eles ficam sentados, e 50 centímetros no total. É um enfeite muito lindo que eu tenho certeza que você vai querer fazer para sua decoração de Natal ou até mesmo para vender. Gostou? Quer fazer essa aula junto comigo? Nós temos o molde deles à venda lá no nosso site, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e comentem. Vamos começar? Vamos dar início passando o molde para o tecido. Aqui eu tenho o molde do corpo e estou usando um algodão de boneca, pele de boneca, tá? Então, eu coloco o molde, risco ao redor com a caneta mágica. Aqui eu fiz o corpo, aqui as pernas. Posicionei uma assim e a outra assim para aproveitar aqui o tecido. Deixei aberto aqui na parte de cima. Então, risquei todo ao redor e costurei no risco. Aqui também eu tenho os bracinhos. Também posicionei o molde, risquei ao redor, deixei aberto conforme o molde aqui, né? Essa partezinha aberta para poder desvirar. Então, já costurei todas essas peças. E agora, eu vou recortar e vou desvirar. Já desvirei essas peças, os bracinhos e as pernas. E aqui o corpo, aqui no molde vai ter essa partezinha aqui, né? Essa entrada aqui. Isso chama-se caixinha de leite, porque fica no formato de uma caixinha, tá? Então, ó, costurei, né? Cortei ao redor. Aqui também eu fiz essa aberturinha aqui da caixinha de leite. E aí, nós vamos pegar assim, ó, antes de virar do direito, o corpo, né? Nós vamos pegar essa partezinha onde a gente recortou, vamos colocar costura com costura e vamos na máquina e vamos costurar aqui retinho. Nós vamos fazer dos dois lados. Então, por isso aqui no molde vai estar essa observação aqui, ó, caixa de leite. Porque esses Papai Noel vão ficar sentadinho, né? Então, nós vamos costurar aqui retinho para fazer esse formato da caixinha de leite. Depois que a gente fizer isso, então a gente desvira. Nós vamos abrir aqui, ó. Esse aqui eu vou abrir aqui no meio, tá? No meio do corpinho. E depois nós vamos colocar a roupinha e não vai aparecer. A gente faz uma aberturinha aqui, para daí poder desvirar esse corpinho. Então, nós vamos fazer dois corpinhos iguais, que vai ser o Papai Noel Klaus e depois a Mamãe Noel Clarita, né? Porque vai ser tudo igual, o corpinho só vai modificar depois as roupinhas deles. Já enchi os bracinhos, as perninhas, o bracinho também já fechei aonde eu deixei aberto, né? Para desvirar. E aqui na perninha vai estar no molde lá, que a gente vai encher aqui o pezinho e vai até aqui a metade, não vai encher até lá no final, tá? E aqui eu fiz uma costurinha, pode ser na máquina, ó, fui lá, passei aqui no meio só, nem passei fora, só passei aqui no meio. Você pode passar na máquina ou também dar um pontinho, né? Só para que a fibra não saia do lugar. Que eles vão ficar, né, sentadinhos, então eles vão ficar com esse movimento aqui. Então, nessa parte não precisa encher. E aqui o corpinho, eu vou colocar um pouquinho de areia aqui dentro. Eu vou pegar um funil, eu tenho um funil aqui, e eu vou colocar aqui nessa parte onde eu abri, e eu vou colocar essa areia aqui, que é uma areinha branca, sequinha, tá? Então, eu nem coloquei um saquinho, nada aqui dentro, porque é uma areinha bem sequinha, ó. Então, ela não vai umedecer nada, né? E a gente pode colocar só já direto aqui dentro, tá? Não precisa colocar saquinho. Como é só um pouquinho, que é para que essa peça fique firme, né? Quando a gente vai colocar ela para sentar. Só esse tantinho, ó. Não é muito, tá? É só para que quando a gente coloca sentar ele não escorregue, né? Que ele vai ficar firme aqui.
E depois que eu coloquei a areia, então eu venho aqui com a minha fibra, né, siliconada, e eu vou enchendo esse corpinho, né, com essa fibra. Vou encher bem cheinho, tá? Vou colocando aos pouquinhos, aqui com a ajuda do enchedor de bonecas. Vou colocando aos poucos, vou empurrando assim, ó. Terminei de encher o corpinho e fechei a aberturinha, né? Costurei com uns pontinhos e coloquei um retalhinho aqui em cima. Eu colei um retalhinho aqui para ficar um acabamento melhor. Agora vamos colocar os bracinhos e as perninhas. Os bracinhos eu vou colocar com uma linha de pesponto e eu vou deixar ele ficar assim imóvel, tá? Para que possa mexer ele. Então eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos um dedo abaixo aqui do pescoço. Vou pegar um agulhão, né? Um agulhão de bonecas e vou passar até o outro lado. Vou ver se os dois estão na mesma altura. Aí eu volto. Pro outro lado. Vou colocar um pouquinho após a costura esse outro aqui. Não saio no mesmo lugar que eu entrei, tá? Eu deixo um espacinho. Aí eu venho aqui e amarro. Ah, mas eu não gosto de fazer esse bracinho assim, eu prefiro colar. Pode colar também, tá? Quiser colar, só pegar a cola, né? E passar um pouquinho ali e colar. Eu gosto de fazer assim porque se eu quero movimentar os bracinhos aqui depois, né? Colocar alguma coisinha na mão, fica melhor. E com a cola, ele vai ficar fixo, não vamos conseguir mexer ele, né? Então, aqui eu só vou cortar, porque depois nós vamos colocar a camisa, né? Aqui em cima, então não vai aparecer. E as perninhas, eu coloquei aqui uma beiradinha aqui pra dentro, né, ó. Só pra fazer um acabamento, que aqui é costura com costura. E eu vou colocar, aqui eu vou colar, tá? Porque aqui não tem necessidade de costurar, mas também é opcional. Ah, eu prefiro costurar, pode costurar. Vou colocar uma cola aqui por dentro, aqui, né? Onde eu virei. E eu vou colocar aqui, ó, bem... Aqui tem a caixinha de leite, ó. Vou posicionar mais ou menos aqui, ó. Rente aqui com a costura, ó. Não vou fazer com a outra também igual, dobrei. Passar uma colinha aqui. Vou medir aqui se as duas estão o mesmo tamanho, para não deixar uma maior que a outra, né? E também vou colar aqui. Aí ele vai ficar sentadinho, né? As perninhas vão ficar molinhas aqui para baixo. Então, essa parte aqui tá pronta, né? Como eu falei, nós vamos fazer dois corpinhos iguais. Só vai diferenciar é a roupa dos dois, tá? Agora, eu vou começar a fazer, então, a roupinha do Klaus. Tá? Aqui eu tenho o molde da calça do Papai Noel. Vai estar escrito no molde dobra do tecido. Então, aqui eu escolhi um tecido xadrez, bem bonitinho. Xadrez com vermelho e verde, né? Eu peguei aqui uma vez tecido duplo, ó. Uma vez. Aqui eu tenho, né, um quadrado aqui, ó. Aí eu peguei, dobrei aqui, uma vez tecido duplo. E eu fiz mais uma vez, tá? Então, ó, uma vez, mais uma vez. Dobra do tecido, porque aqui nós não vamos costurar, aqui já vai ficar a parte da calça, tá? Então, ó, peguei o molde, dobra do tecido. Aqui eu chamo, né, de gancho, que é o gancho da calça, muitos conhecem por cavalo também, né? E tá escrito ali gancho, então aqui vai ser o gancho. E aqui vai ser a parte, né, das pernas. Então, ó, posicionei o molde aqui, risquei no gancho, pernas, e aqui, dobra do tecido. Então, já risquei. Vou pegar a tesoura
E eu vou cortar. Pode cortar no risco, tá? Esse aqui, porque ele já tem uma margem de costura, tá? Os moldes já vão sempre certinhos aqui quando é a roupa, tá? Quando é o corpo, né, a gente geralmente costura no risco. Quando é a roupinha, a gente já deixa, às vezes, uma margem, né, de costura ali. Então, já consigo cortar aqui aonde eu risquei. Ó, cortei o gancho e aqui as pernas. Então, agora, né, eu pego essa parte aqui que eu fiz, que eu dobrei, ó. Dobrei. Pego a outra parte que eu dobrei. E vou juntar aqui, ó, gancho com gancho. Ó, colocar aqui. E eu vou na máquina e eu vou costurar os 2 ganchos primeiro, tá? Depois a gente vai costurar as pernas, mas primeira coisa, fazer os ganchos, tá? Depois que eu fiz os ganchos, eu posso fazer a bainha já na parte de cima. Já costurei os 2 ganchos e fiz a bainha aqui em cima, ó. Aí eu já fiz a bainha inteira aqui, né, para as 2 partes. Aí eu vou dobrar, né, tava assim. Vou pegar aqui no meio. E aqui é o gancho com gancho, né? E eu vou na máquina agora e vou fechar aqui entre pernas. Nessa parte de baixo aqui, eu não vou fazer bainha, tá? Depois eu só vou franzir, dar uma dobradinha aqui e franzir, tá? Então, vou fazer isso, né? E já mostro aqui pra vocês o final dessa calça. Costurei entre pernas, né? Peguei aqui o gancho com gancho e fechei de uma ponta até a outra ponta, ó. Ficou assim. Vou virar aqui do direito. Ah, se você quiser também passar uma overlock, se você tiver overlock, né? Para fazer os acabamentos por dentro. Ou também, se não tiver overlock, pode ser um zigue-zague. Ou também a tesoura de picote, tá? Para fazer o acabamento, né? Quando é peça, às vezes, para venda, a gente gosta de deixar o acabamento bem bonitinho, tá? Eu não estou fazendo aqui porque para não demorar muito as aulas. Então, agora, aqui que eu fiz a bainha em cima, eu vou pegar uma linha de pesponto, aqui eu fiz dupla. Eu vou pegar aqui, ó, embaixo da costura onde eu fiz a bainha, pegar aqui, começar aqui, ó, e eu vou fazer um pesponto até o final ali, para poder ajustar na cintura do Noel. Prontinho, passei todo ao redor. E agora eu vou deixar reservada essa calça para depois ajustar no corpo do Noel. Vamos agora para a parte da camisa. A parte da camisa é assim, né? Nós temos aqui o molde da camisa e aqui vai estar escrito dobra do tecido e aqui em cima dobra do tecido. Eu faço assim, ó. Aqui eu tenho o tecido, né? Aí, para fazer assim, precisa um pouquinho maior o tecido, né? Eu peguei um quadrado aqui, ó, dobrei assim, ó, ficou dobrado aqui na parte de cima. E agora, eu vou dobrar mais uma vez aqui no meio, que vai ficar dobra do tecido e dobra do tecido, tá? Aqui são as mangas. Então, ó, o molde é esse, ó. Posicionei o molde aqui, risquei e vou recortar. Ah, mas eu não sei fazer essa dobra aqui em cima. Pode fazer também aberto aqui em cima, tá? Você pode costurar o ombro, não tem problema, tá? Às vezes eu tenho um retalhinho menor e eu quero aproveitar. Então, eu posso pegar, né, e fazer só uma dobra, né? 2 partes assim, ó. Vai ficar aberto na parte de cima do ombro, tá? Vai costurar, tá? Pode ser feito assim também, né? Mas eu não quero costurar a parte do ombro, então eu gosto de fazer esta dobradinha assim, virada. Fica sem costura na parte dos ombros e sem costura aqui na parte da frente, tá? Então, vou recortar. Aqui é o decote, a manga. E aqui a parte, né, de baixo da camisa. Então, ela ficou assim, ó.
com os ombros aqui fechadinhos, ó. E na parte da frente da camisa, eu vou abrir, para depois poder colocar, né, no Papai Noel. Então, ficou assim, ó. Vou na máquina e vou costurar nessa parte aqui e aqui. Vou fechar, tá? E aqui na parte da manga, não precisa fazer bainha. Nós vamos só franzir depois e vamos colocar os detalhes na camisa, tá? Então, vai ser somente essa costura aqui dos dois lados. Já costurei e agora eu vou aqui recortar um pouquinho com a tesoura de picote. Pra ficar um acabamento mais bonito aqui, né? Também a tesoura de picote é bom porque aqui embaixo do braço, ó, a gente tem que dar um piquezinho para depois, quando a gente desvirar, não ficar repuxando a costura, tá? Mas se não tiver essa tesoura de picote, você pode vir aqui embaixo, né, do bracinho e só dar um piquezinho aqui, né, nos dois lados, para poder desvirar melhor. Aqui na parte de baixo eu não fiz bainha, tá? Não precisa, só vou cortar com a tesoura. Então, a camisa, ó, já ficou prontinha. Vou desvirar aqui. Ó, aqui embaixo eu fiz aquele picotezinho para não ficar repuxando a costura aqui, tá? A gente dá uma ajeitadinha, se quiser no ferro de passar também pode. Aqui no decote eu já vou também passar um pesponto. Aí a gente já deixa prontinho, né, também, para depois só colocar no Noel. Peguei uma linha de pesponto e uma agulha e eu vou fazer assim, ó, vou dobrar aqui um pouquinho, fazer uma bainha aqui bem pequenininha, tá? Não precisa ser muito. E eu vou passar aqui o pesponto todo ao redor do decote. E quando chegar aqui no finalzinho, eu vou dar uma dobradinha aqui pra dentro, ó. E já vou passar o pesponto aqui nessa dobrinha já. Pra quando nós colocarmos lá no Noel, a gente já vai ter essa dobradinha aqui, né? Pra fechar a camisa do Noel, pra ficar já um acabamento bonitinho também, tá? Então, terminei, ó, fiz apenas, né, uma bainhazinha. E vou reservar também essa parte já da camisa que já está prontinha. Agora, vamos para o colete. Eu tenho esses dois moldes. Essa aqui é a parte de trás do colete e essa aqui é a parte da frente, uma das partes da frente, tá? Então, nós vamos fazer uma vez essa, apenas com um tecido, porque nós vamos forrar esse colete. Então, aqui eu só vou fazer uma vez esse tecido, tá? Eu escolhi aqui um tricoline, né, de Natal, de Papai Noelzinho, bem bonitinho. Então, eu vou posicionar esse molde da parte de trás aqui. E esse aqui é a parte da frente. E aqui eu vou fazer uma vez aqui e outra vez aqui, tá? Então, ó, aqui é a parte da frente do colete. Então, um vai ficar virado pro outro, tá? Então, eu posicionei aqui, risquei. Depois virei aqui e risquei, tá? E agora, nós vamos cortar, né, esse colete aqui. Aqui posso cortar no risco, tá? Já recortei e agora nós vamos virar essa parte das costas pra cima. Vou posicionar uma parte da frente neste lado e a outra deste lado. E eu vou na máquina e eu vou só fechar os dois lados, tá? Ficando assim, ó. Costurei só as laterais aqui do colete. E agora eu vou colocar um forrinho nesse colete. Você pode colocar também mais um tecido, né? Um tricoline. Ou também tem a opção de colocar aqui uma pelúcia. Eu vou colocar uma pelúcia por dentro, tá? Que vai ficar bem bonitinho. Então, eu gosto de fazer assim, né? O forro. Eu não recorto ele aqui como molde. Como primeiro eu fiz essa parte, eu gosto de pegar essa parte costurada e já colocar em cima aqui da pelúcia ou do tecido que você vai colocar no forro, tá? Aí eu vou aqui alfinetar, vou alfinetar para não escorregar, né, esse tecido, que essa pelúcia aqui ela escorrega um pouquinho. Eu vou na máquina, vou costurar
todo ao redor agora. Vou passar toda a costura por tudo, tá? Aqui, todo ao redor eu vou costurar. Então, costurei tudo ao redor, tá? E agora eu vou cortar, né? Também aqui, tirar a pelúcia aqui que ficou. Aqui nos cantinhos a gente faz um picote aqui, ó. Tá? Pra não repuxar depois, quando a gente vai desvirar, né? Minha tesoura já está precisando afiar. Já tá quase sem corte. Aí, para essas coisas mais lisas, ela não corta muito bem. Então, ficou assim. E agora, nós vamos desvirar, né, esse colete. Então, eu vou deixar, né, essa parte do tricoline para fora. E eu vou deixar a parte da pelúcia por dentro. Então, eu vou fazer uma aberturinha aqui, nessa parte aqui, que não vai aparecer. Posso abrir aqui no meio, aqui atrás, fazer uma aberturinha aqui. Se quiser, pode deixar aqui embaixo também, né? Depois também pode fechar. Mas aí, pelo menos aqui fica uma costura toda limpa, né? Então, eu resolvi abrir ali. Agora, se você quer que fique essa pelúcia, eu quero que fique pro lado de fora, né? Então, você vai fazer a aberturinha aqui. Daí, você pode até deixar aqui nessa costurinha aberto, tá? Aqui eu vou deixar a pelúcia por dentro do meu colete. Então, ó, fiz lá, vou desvirar todo o coletinho por essa parte que eu abri. Também dá pra deixar aberto aqui na parte, talvez de cima também, né? Do colete também não aparece. Arrumar bem aqui as costurinhas. Então, ficou assim o nosso colete. Aqui nessa aberturinha vou fechar, né? Vou fazer uns pontinhos para não aparecer. E nós vamos fazer agora uma costura ao redor aqui para dar um acabamento, tá? Para ajeitar aqui as costuras, né? Para ele ficar assentar melhor. E então ficou pronto aqui o coletinho também. Então, aqui só mostrar para vocês que eu passei todo o pesponto ao redor, tá? Fica mais bonitinho, né? A costura fica mais ajeitadinha. Agora, vamos fazer a touca, o gorro, né? Aqui eu tenho o molde do gorro, dobra do tecido também. Aqui eu tenho um tecido, ó, eu tenho um tecido assim, eu dobrei uma vez tecido duplo, posicionei o molde, risquei, vou na máquina, vou costurar aqui no risco, tá? E recortar e desvirar. Esse não tem muito segredo, né? Já costurei e vamos desvirar. Então, o gorro também já está pronto. Aqui eu tenho as botinhas para fazer, são duas botinhas, né? Tem um tecido tricoline marrom, tem o molde da botinha, vou riscar ao redor, né? E quando nós for costurar, tem uma observação lá no molde, vai estar aqui, costurar até aqui. Então, nós vamos começar aqui, vamos costurar e vamos vir até aqui só. Aqui nós vamos fazer o arremate, né? E vamos deixar aberta essa parte aqui de cima, tá? Então, aqui eu já fiz, ó, fiz as duas, né? Desvirei já. E eu deixei essa abertura aqui, ó, tá? Ela vai ficar assim. E aqui nós vamos colocar um detalhe depois de pelúcia, tá? Então, as duas também já estão prontas. E temos também o saquinho aqui do Papai Noel que eu fiz. Aqui as medidas vão estar lá no molde, né? Então, peguei dois tecidos, um tecido duplo, né? Uma vez tecido duplo. E costurei toda a parte aqui ao redor, deixei aberta na parte de cima. Vou desvirar, ajeitar aqui bem os cantinhos, assim. Também não tem segredo, né? Aqui, essa parte eu vou virar pra dentro, fazer um acabamento aqui. Que você vê a altura que você quer, tá? Se você, né, vê como você quer que ele fique pronto. Aqui eu dobrei mais ou menos uns 2 dedos, tá? Pra dentro. Aí, eu venho com a linha de pesponto e eu vou fazer um pesponto aqui. Pode fazer também do lado do avesso, se você achar mais fácil, né? Dá pra desvirar assim, ó. Acho que no avesso fica mais fácil para vocês entenderem, né, o tamanho certinho, né, não ficar torto. Ó, uns 2 dedos. Aí eu venho aqui bem embaixo aqui, ó, né, onde termina a bainha. E eu vou fazendo um franzido aqui ao redor.
Então, esse fio eu vou deixar aqui pro lado de cá. Vou passar o outro também. Vai ficar do lado direito. Agora eu viro do direito, né? E depois nós vamos colocar aqui dentro uma fibra, né? E uns enfeites de Natal. Ó, vai ficar assim, ó. Bem simples, tá? Nós vamos precisar também, para os detalhes do Papai Noel Claus, os detalhes do bracinho, né? Ali que vai ficar na camisa, na botinha e no gorro. Aqui eu tô usando uma pelúcia ultra soft, mas você também pode usar uma outra pelúcia, pode ser até aquela carapinha, tá? Que é usado, né, para fazer até casaco, ovelhinhas, dá para ser aquele também, tá? Fica bem bonito. Então eu vou precisar aqui de 2 medidas, né, pro bracinho aqui, que é pra manga da camisa. A medida vai estar lá no molde e eu vou só fazer assim, ó. Vou dobrar aqui. Não vou costurar esse aqui, eu vou só passar uma cola mesmo no meio. Vou dobrar no meio aqui, tá? Assim, ó. Vou precisar de 2 dessas, que essas aqui é pro bracinho, né? Então, as 2 estão aqui. Essa aqui é pro gorro. Se você quiser costurar, pode costurar também, tá? Eu vou fazer assim, que eu acho mais fácil, né, de fazer com a cola. Vou passando a cola aqui no meio, dobro aqui, venho com a outra parte, passo também aqui por cima. Vai ficar assim, ó. E essa aqui é pra botinha que nós já vamos colocar pra vocês verem como eu faço, tá? E essa parte aqui é a parte da bombacha, né? Que é a da calça do Claus, que ela vai ficar parecendo uma bombachinha, tá? Então, esse aqui é uma tira que eu vou fazer, né? Como se fosse um cos ali, um dobrado assim, ó. É uma tira, as medidas vão estar lá também no molde. Eu dobro aqui no meio e eu vou na máquina e costuro numa ponta, fecho aqui e costuro aqui também na outra ponta, tá? Aí vai ficar assim, ó, como eu já fiz aqui, né? A medida lá do molde é inteira, tá? Ela vai ter a medida da largura por o comprimento total. Aí, eu venho no meio e eu corto, pra ficar já as duas peças para cada calça, tá? Já vai ficar pronta. Aí, eu desviro, assim é mais fácil de costurar, né? Porque já vai mais rápido, faz para as duas uma vez só, né? E já fica as duas do tamanho certo. Então, ó, esse é a parte de baixo. Então, agora, falta ainda uma pecinha que é o nariz, né? Esse aqui a gente já vai colocar também. O nariz é um círculo da cor, né, da cabeça lá, do corpo. E eu pego e franzo aqui, né? Faço um pespontinho, franzo ao redor. Coloco a manta aqui dentro e faço um fuxico, que vai ficar assim, ó. Que eu já tenho ele prontinho, né, para agilizar. Então, nós vamos fazer 2 iguais também, porque é para Mamãe Noel e o Papai Noel, tá? Já deixa 2 prontinhos. Então, eu vou colocar agora, né, as roupinhas no Papai Noel. Aqui eu já vesti, já coloquei, porque não tem segredo para colocar roupinha, né? Coloquei a calça, coloquei a camisa, no pescoço eu tinha feito aquele franzido, eu fechei. Aqui eu fiz uma dobrinha, vou colocar um pouquinho de cola. Franzi na cintura da calça. E na parte de baixo eu também fiz um franzido aqui, tá? Pra ajeitar melhor aqui, dividir melhor, né, o franzido aqui, tá? Pra poder colocar a barrinha. Então, eu fiz essas 2 barrinhas. Vou colocar aqui, distribuir bem aqui o franzido, né? Vou começar a colocar aqui. Pode ser bem em cima da calça aqui, tá? Então, nós vamos colocar cola. Vou colocar cola aqui pra fechar um pouquinho essa parte aqui. Pra não ficar aberto aqui. Então, eu vou colocar como eu quero que fica os botãozinhos. Então, ó, nós vamos fazer assim. Eu vou transpassar ele aqui em cima, ele vai ficar pro lado de cá. Então, aqui tá bom. Já seguro aqui aonde eu quero, bem em cima da calça aqui, ó. Né, onde que tá o franzido, a gente esconde ele aqui. Vou passar cola aqui.
Um lado não precisa ter acabamento, né? Porque ele vai ficar escondido. Eu venho aqui e vou passando cola. Até ele chegar lá no outro lado, ó. Dou uma puxadinha aqui, né? Eu vou encostar ele aqui, ó. Vou colar agora bem essa parte aqui. É bom não colar na perninha, ó, porque daí você pode, né, ajeitar bem direitinho onde você quer. E tem que distribuir bem aqui também o franzido, tá? E vai ficar aqui do ladinho, né, pra colocar uns botãozinhos daí. Ó, ficou assim, ó. A outra também vou fazer do mesmo jeitinho. Então, as duas estão iguais. A gente pode até puxar um pouquinho aqui mais pra cima, tá? Que é onde que tá a costura, pra ficar mais franzidinha aqui essa bombachinha, tá? E agora nós vamos terminar a botinha. Eu já coloquei uma aqui, né, pra adiantar. E deixei uma pra mostrar como eu faço certinho, né, pra vocês aprenderem. Então, aqui já calcei, né, a segunda botinha. Aqui em cima eu fiz um X, né, com uma linha de pesponto. Então, eu marquei antes, né? Se às vezes não tem prática, pode marcar antes. Eu tenho aqui um lápis branco desses de costura, né? Então, eu fiz aqui, ó, uma marcaçãozinha só para que eu saiba aonde costurar. Eu fiz um X, ó. Aqui eu fiz um risco, depois eu fui fazendo um X, tá? Aí eu pego a linha com a agulha de pesponto e eu começo aqui por cima. Eu começo aqui, ó, bem nesse lado aqui. Nesse X aqui. Aí, eu venho aqui no outro lado. Deixo aqui um pedaço aqui para depois amarrar. Aí, eu volto aqui, ó, primeiro eu faço assim, ó. Faço um lado primeiro, saio aqui no outro lado do X. Venho de novo, ó, cruzando aqui. Passo pro outro lado. Aqui eu faço uma reta. Volto ali onde eu comecei. Pra fazer essa parte retinha, ó. Aí eu venho aqui e vou começar a cruzar aqui, ó. Então, saí ali, vou até aqui em cima. E saio lá no outro lado. E aqui onde eu comecei, eu venho aqui com a agulha, passo ali e saio no outro lado também, ó. E aí, eu posso cortar a linha, deixando um pouco para amarrar. Passo um nozinho. E faço um lacinho aqui. Aí, aqui faz o lacinho e deixa as pontinhas aqui pra baixo, tá? E agora, eu vou fazer esse detalhe aqui, né, da pelúcia. Aqui eu tenho um retalho de pelúcia, aqui no lado do comprimento. Esse aqui eu vou costurar na máquina, tá? Então, eu vou dobrar aqui no meio, né? A medida vai estar lá inteira, né? Assim, para cada uma. Essa aqui vai ser separada, porque a gente vai costurar cada uma, tá? Então, ó, peguei aqui, dobrei ao meio. Vou na máquina e vou costurar os dois lados e aqui também, tá? Ó, vou começar aqui, faço aqui e termino aqui. Já costurei, ó. Costurei ao redor todo, né? Fechei essa tira. E aqui eu vou abrir um pouquinho aqui para poder desvirar, tá? Porque eu quero que as duas pontas fiquem bonitas. Então, vou empurrar aqui onde eu deixei aberto. Vou ajeitar aqui as pontinhas. E agora, eu venho aqui na botinha, onde eu deixei, onde eu abri aqui, eu deixo pra dentro, tá? E nós vamos colar essa parte aqui da pelúcia aqui em cima, tá? Então, eu venho com a cola aqui, ó, bem em cima da botinha aqui dessa parte, tá? Sempre olhar onde que a gente abriu, né? Ó, eu vou colocar aqui
e vou colar aqui. Eu vou colando todo ao redor, tá? Segura aqui um pouquinho, né, para colar primeiro. Aí eu vou passando cola aqui só nessa parte da virada aqui da bota. Passando aos pouquinhos e vou dando uma puxadinha assim. Vou ver se ela tem que alcançar até lá no outro lado, tá? Passando mais cola. Eu venho aqui, ó, encosto bem aqui na outra ponta, tá? Venho aqui com as duas, ó, encosto bem ali. Não tem problema se ficou um pouquinho fora daquela parte que é a virada da bota, tá? Não tem problema. O importante é que ela fique bonitinha aqui em cima, ó. E esse lápis branco aqui, ele também sai com ferro, tá? Então, depois eu vou passar um pouquinho o ferro ali em cima, ele vai sair esse risco, tá? Segurar aqui pra ficar bem firme. A outra também eu fiz assim, ó. Fica bem bonitinha, né? Ó, prontinho, ficaram bem certinhas as duas. Aqui eu já vou colar os botãozinhos pra não esquecer, né? Aqui eu vou colocar 2 botãozinhos de MDF. É tipo madeirinha, né? Pode puxar aqui até mais ou menos aqui onde que a gente fez aquela costura, tá? Aí fica bem bombachinha. Esse é um Papai Noel diferente, não é um Papai Noel tradicional, tá? Mas se você quiser fazer ele com roupas tradicional, ele também fica bem bonito esse molde, tá? Então dá pra criar bastante modelos com ele. E aqui eu tenho a pelúcia das mangas, que a gente, né, já tinha feito ali, colado elas. E eu vou colocar aqui na manguinha. Também eu fiz aqui um franzido também, que fica mais fácil, né? Se não quiser, não precisa, pode colar só por cima, né? Franzir aqui só com a cola. Mas eu acho que fica mais fácil assim. Então, eu franzi aqui também. Aí, eu vou colocar aqui, vou começar aqui por lado de baixo e vou colar essa partezinha aqui por cima. Eu venho com a outra aqui. Passo cola e vou até lá na outra ponta. Se sobrar, não tem problema, tá? Só cortar aqui o que sobrou. Eu sempre gosto de deixar um pouquinho mais, porque é melhor do que faltar, né? Então, eu pego e transpasso aqui uma por cima da outra aqui. Eu sempre vou colocando um pouquinho de cola, para não ficar muito ali, às vezes, e sobrar, né? Fica excesso de cola. Então, eu sempre vou colocando aos pouquinhos. Eu vou fazer com a outra também. Aqui eu colei os botãozinhos também na camisa de MDF. Agora, falta apenas o colete, né? Aqui pra roupinha. Então, o colete... a gente coloca ele assim. E aqui... eu só vou colar um pouquinho, tá? Colocar um pouquinho de cola também. Aqui você pode colocar, né? Se você não fizer o acabamento aqui na pelúcia, né? Se não cortar a pelúcia, pode deixar esse ladinho da pelúcia pro lado de fora também, né? Ele fica bem bonitinho também, ó. Se quiser fazer só o coletinho sem, né? O tecidinho pra dentro, ó. Ele fica bem charmoso também. Agora, como eu deixei aquela aberturinha aqui, eu ainda não fechei, mas eu vou fechar depois. Então, eu vou deixar a parte da pelúcia pra dentro. Que aí, o nosso Papai Noel fica mais quentinho, né? Não vai passar frio. Então, ó, coloquei aqui, vou colocar um pouquinho de cola só aqui na pontinha do colete. Vou unir aqui, né, as duas pontas. Quiser costurar, pode costurar também com os pontinhos, né, à mão. Mas colando ele fica bem bonitinho também, ó. Só não deixar aparecer cola, né? Agora, essa parte aqui tá pronta, né? Agora, nós vamos começar a fazer a cabeça aqui, né? Colocar a barba, o cabelo e daí o gorro dele, tá? Então, agora vamos para a nova etapa. Aqui, nós vamos fazer a marcação do nariz. Já vamos colocar o nariz, né? Que eu fiz esse fuxiquinho, né? Essa bolinha. Aqui eu já passei um blush, tá? Antes de colocar a barba, porque depois é mais difícil, né? Porque aí começa a manchar
a barba. E aqui eu medi o meio da cabeça, peguei aqui de uma costura até na outra, para ver o meio, tem 12 centímetros, 12 centímetros. Aí eu coloquei no meio, né, 6 centímetros aqui, e coloquei um alfinete aqui bem no meio, já para eu saber aonde eu vou, que é o meio aqui para colocar o nariz. Aqui, do alfinete até aqui para cima na cabeça, aqui na testa, né, no caso, vai dar 6 centímetros também, aqui, ó. E aqui para baixo vai dar 3 centímetros, a metade aqui, ó, que eu não tô medindo até o pescoço, eu tô medindo até essa voltinha aqui do pescoço, ó, 3 centímetros. Então, foi aqui que eu vou colocar o nariz, tá? Vou pegar aqui a cola. E aqui colei o nariz. Eu prefiro aqui colar o nariz primeiro antes de fazer os olhos, mas também pode depois fazer a marcação, né? E fazer os olhos também primeiro. Os olhinhos eu vou pintar. Eu vou fazer com a canetinha, né? E vou pintar com a canetinha preta, micron, né? Pode ser essas canetas que tem a ponta fina. Mas se você não tem ainda habilidade para fazer a pintura dos olhinhos, você pode colocar num olhinho pronto também, né? Pode afundar aqui, afunda com a linha de pesponto, né? E pode colar também um olhinho pronto. Aqui eu vou fazer a maquiagem, então, no nariz também, já para ele ficar mais vermelhinho aqui, mais rosado. Aqui eu vou marcar, então, aonde eu quero os olhos, né? Então, o nariz ficou no meio. Também posso colocar um alfinete, né? Aqui, mais ou menos, eu vou no chute, tá? Primeiro a gente coloca um alfinete para ver se tá certinho, se é ali que a gente vai querer mesmo o olho, tá? Podemos medir também, né? Se daqui até o outro, até na costura, dá 5. Vamos ver se aqui também vai dar 5. Olha, 5. Preferi medir, sempre já fica mais segura, né? Então, com a caneta, eu vou fazer aqui um pontinho já, aonde é a marcação dos olhos. Você pode fazer com a caneta fantasma primeiro, tá? Não ter problema de errar e depois passar por cima. O olho dele não é muito grande. Daí eu venho aqui e vou preenchendo. É só perder o medo, né? Às vezes a gente tem um pouco de medo, eu vou estragar a peça, mas não tem muito o que estragar, tá? Se você fizer, fiz muito pequenininho, então só aumentar um pouquinho, ó. Só ir fazendo com calma. Como eu falei, pode fazer com a caneta fantasma primeiro, né? Que aí já, depois se der o errado, o tamanho, é só passar o ferro, né? Ou um secador de cabelo que daí já pode tirar, né? Não vai estragar. Hoje já facilita bastante. Pronto, aqui o meu, acho que já está bom. Agora eu vou esperar aqui secar um pouquinho a caneta, porque ela às vezes também fica ainda um pouquinho molhada. Aí eu vou fazer os pinguinhos de branco. Eu vou fazer uns cílios assim, com a caneta marrom. E a sobrancelha eu vou fazer com a lã de feltragem. Então, agora, nós vamos começar a fazer aqui a barba do Papai Noel. Aqui eu tenho lã de feltragem. É uma lã natural. Então, eu vou pegar aqui o tanto que eu preciso para fazer essa barba. Eu venho aqui, ó, e vou puxando assim, ó, não vou cortar, eu vou puxando, porque aí ela vai desfiando. Tem que ir fazendo aos poucos, assim. Se você não tiver lã, é difícil de encontrar, pode fazer com uma outra lã também, tá? Tem umas outras lãs ali que ficam bem bonitas também. Eu só não indico você fazer com uma lã branca. Tenta fazer com uma off-white, né? Ou uma mais natural. Porque para esse Papai Noel aqui, não combina muito a barba branca. Então, aqui eu peguei mais ou menos, né, o que eu preciso. Ó, ela vem assim, é um novelo, tá? Aí, eu vou pegar aqui e eu vou dobrar. Aqui, ó. Esse vai ficar muito grande. Vai ficar muito grande, ainda posso tirar mais um pedaço aqui.
Ela rende bastante, tá? É uma lã um pouquinho mais cara, mas a gente aproveita bastante. Não precisa ficar tão comprida essa barba. Então, ó, fiz assim, desfiei um pouquinho, né? Aí essa aqui eu dobrei aqui. Eu vou colocar essa barba aqui agora na rosto do Papai Noel. Mas como eu vou colocar essa barba aqui? Vai colar? Não. Essa lã aqui, não é muito boa para colar, né? Porque às vezes a cola fica muito dura ali e aparece muito. Então existe essa agulha de feltragem, que é uma agulha que tem umas garrinhas aqui. E a gente pode ir colocando essa lã aqui já no rostinho do Papai Noel. Ó, a gente só vai fazendo isso, é bem gostoso. A gente vai empurrando toda essa lã aqui pra dentro, ó. Como ela tem uma garrinha, então essa lã vai ficando lá pra dentro, tá? Vai ficando firme. A gente vai empurrando assim, ó. Vai fazendo os movimentos aqui. E a gente vai ajeitando. Ai, mas eu fiz errado, não ficou legal, né? Aí você vem, ó, puxa. E ela sai. Não tem problema, né, da cola ficar aparecendo. É bem gostoso para trabalhar. Essas agulhas hoje já são mais fáceis de encontrar nas lojas de aviamentos, né? É só pedir por agulha de feltragem. Só tem que cuidar um pouquinho porque elas são bem frágeis, tá? Às vezes é bom fazer bem retinho, porque se fizer um pouquinho torta, ela quebra fácil. Então, sempre tenha mais do que uma na sua casa aí, de reservas. Geralmente vem um pacotinho. Eu acho que eu tenho aqui, eu vou até mostrar, ó. Vem um pacotinho assim, ó, tá? Elas têm até uma numeração aqui, mas é pouquinha diferença, às vezes um pouquinho mais fina, um pouquinho mais grossa. Mas eu vou pegando e vou fazendo com a primeira que eu achar, tá? Porque tudo depende do tecido, né? Eu vou ajeitando aqui pra ficar como eu quero. Aqui não tem problema de ficar um pouquinho marcado, porque nós vamos colocar aqui ainda o bigode. E aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Eu tenho aqui umas sobrinhas. Vocês não joguem fora, tá? Às vezes ficou essas sobrinhas assim, ó. Não joga fora, porque dá pra usar tudo. E aqui eu vou continuar aqui a barba pra fazer o cabelo aqui. Que vai ser só na parte da frente. Eu vou fazendo assim, ó. E vou colocando aqui. Vou colocando toda essa parte aqui da frente do Papai Noel. Aqui na parte de trás não precisa, tá? Que aí nós depois vamos colocar o gorro dele. Vou fazendo uns chumaços assim, ó. Uns rolinhos, tipo. Vou guardando toda essa lãzinha num pacotinho ali, que depois a gente pode estar usando. Porque no artesanato, né, tudo que a gente guarda, que a gente aproveita, né, é lucro. O artesanato a gente precisa de muito material, né, para fazer um artesanato bonito, bem feito. Fora eu vou colocar outro. Então é bem prático. Só que assim, não é tão fácil de tirar, né, depois que ele tá bem colocado. Né? Não vai ficar puxando, né, para sair. Como é uma peça de decoração, não é para criança, né? Já coloquei todo ao redor aqui. Agora eu só vou vendo aqui, né, onde eu preciso colocar um pouquinho mais o cabelo. Agora eu vou fazer o bigode dele. Então, o bigode, eu vou pegar uma outra peça aqui para ficar inteira. Eu vou tirar aqui um tanto, que eu acho mais ou menos, né, que vai ficar bom pro bigode. Vamos ver se...
Assim tá bom. Tirar mais um pedacinho aqui. Aqui não tem uma medida certa, tá, pessoal? Ó, vocês pegam, vão colocando, vão vendo mais ou menos como fica bom, tá? E aqui no meio eu vou amarrar aqui com a própria lã. Fazer assim. E vou fazer um nozinho mesmo aqui. Aí eu vou colocar abaixo do nariz. Vou também fazer aqui no meio para fixar aqui. Quiser que fique aparecendo uma boquinha aqui, ó, é só eu afundar um pouquinho mais, bem aqui no meio. E aqui eu vou dar uma dobradinha nessa pontinha, para essa pontinha ficar para dentro. É rápido de fazer e bem gostoso. Eu adoro trabalhar com a feltragem assim. A gente vai empurrando assim, ó, ajeitando bem. E você vai modelando, né, como você quer que fique a barba. E não foi nem um pouquinho de cola aqui, né? Então, assim tá bom como eu queria a barba. Agora eu vou terminar aqui os olhinhos, iluminar aqui o olho com tinta branca de tecido, que eu tenho um pinta-bolinha, né? Pode ser com outra ferramenta ali, para fazer o brilho aqui nos olhos, né? Uns pontinhos. Fazer uma iluminação aqui também, os pontinhos aqui no rosto. E agora também tem a sobrancelha, tá? Eu já tava esquecendo. A sobrancelha eu faço com a própria lã também. Eu peguei aqui um pedacinho, tiro aqui o tantinho que eu quero, que é bem pouquinho. Fazer duas iguais, assim, pegar um pouquinho de cada. Aí eu dobro bem, assim, ó. Eu vou aqui em cima, deixa eu puxar um pouquinho mais esse cabelinho aqui pra cima. Eu venho aqui, ó, em cima dos olhos, coloco retinho. E também vou modelar essa sobrancelha aqui, ó, empurrando assim, até como eu quero aqui, tá? Quero que ela fique um pouquinho mais comprida, deixa um pouquinho mais. Agora eu vou colocar outra aqui pra ver se vai ficar igual, a mesma altura. Aqui, então, tá bom como eu quero que elas fiquem. Quer um pouquinho mais grossa, coloca um pouquinho mais, tá? Mais longa, é só colocar um pouquinho mais de feltragem. Não gostou? Puxa fora. Bem prático. Agora nós vamos colocar o gorro do Papai Noel, né? Ou a touca. Então aqui eu vou usar um arame. Peguei aqui um arame e eu vou colocar esse arame aqui atrás da cabeça do Papai Noel. Eu fiz dobrei aqui as pontas, tá? Fiz como se fosse uma argolinha. E eu vou costurar esse arame aqui, para ele ficar bem firme aqui. Fiz aqui com a linha de pesponto, eu vou prender bem esse arame aqui na cabeça dele. Fechar bem essa argolinha para não escapar, tá? Ele vai ficar bem preso aqui na cabeça. E aqui eu vou fazer também um pontinho para que ele fique firme aqui, tá? Isso aqui é opcional. Se vocês não quiserem colocar o arame por dentro, não precisa, tá? Eu gosto de colocar porque aí eu posso moldar ali, né? Modelar o gorro como eu quero. Então, ficou assim, né? Agora eu vou colocar aqui o gorro para ver quanto que eu tenho que dobrar lá na ponta. Então, aqui eu faço uma dobra aqui, para não rasgar o tecido, né? Vamos ver se já tá, se já vai dar certinho aqui. Aqui eu vou colocar um pouquinho de plumante dentro da touca, aqui, só aqui mais no começo, tá? Pra ficar um pouquinho mais armado ali. E aqui eu vou colar a touca na cabeça. Vou colocar aqui depois do cabelo aqui, tá? Porque essa touca não vem muito pra frente. Colando tudo ao redor. Puxa bem, ó, aqui atrás.
Aqui a costura ficou um pouco de lado, não tem problema, tá? Mas se quiser colocar aqui também bem no meio, também pode colocar. Mas não tem problema se não ficar. Agora a gente ajeita bem aqui essa fibra aqui dentro. E aqui a gente pode moldar, né, como a gente quer que fica essa touca. E aqui eu fiz aquela tira, né, aquela faixinha aqui pra colocar aqui em cima. E aí eu vou colocar aqui por cima. Vou colocando todo ao redor pra tampar aqui, né, essa parte da touca. E aqui no encontro, né, então ficou um pouquinho maior, eu sempre deixo um pouquinho maior. E eu corto, né, o que sobrou. Faço o acabamento aqui atrás. Agora eu vou fazer o óculos dele, vou mostrar pra vocês como eu faço. Para fazer o óculos, eu estou usando aqui um arame preto de alumínio. Ele é um pouquinho fininho, tá? Pode ser um mais grosso também, tá? Não tem problema, ele fica bonito também. E aqui eu peguei uma caneta dessas canetas de tecido. Então eu vou posicionar aqui o arame, ó, dobrei aqui, fiz aqui uma volta, ó, são 3 voltas aqui, ficou 4 vezes aqui em cima da caneta, ó. Tiro da caneta. Aqui eu posso até cortar aqui para não atrapalhar, né? Ele vem assim, ó, rolinhos assim com 5 metros geralmente, tá? Ó, tá aqui uma molinha, certo? Eu vou pegar aqui no meio desses dois aqui, ó, dois. E eu vou fazer assim, ó, ajeitar ele aqui. Então, ele ficou dessa forma. Agora, eu vou pegar essa mão, eu vou girar aqui, ó. E fiz uma voltinha aqui para colocar no nariz dele, tá? Então, ó, vou ajeitar, vou ver aqui o tamanho que eu quero. Aqui, como ficou maior, né, eu posso cortar. Corto aqui também. E o óculos tá pronto. Esses arames tem várias cores também, tá? Tem colorido, tem vermelho, tem dourado, tem prata. Mas eu fiz aqui o preto porque eu achei que ia combinar aqui com o meu Papai Noel, tá? Agora eu vou colar aqui no Papai Noel. Colocar um pouquinho de cola no nariz. Cuidado, coloca só um pouquinho, tá? Até se quiser colocar com cola de silicone também pode ser, tá? Porque as colas, às vezes, vai demais. Eu vou posicionar aqui em cima do nariz, ó. Tirar essa pontinha ali. Então, ele fica um pouquinho assim viradinho pra frente. E prontinho o óculos do Papai Noel. Coloquei aqui um guiso. Tá? Aqui o meu guiso era bem dourado e eu gosto, né, para esse Papai Noel que combinaria um guiso mais rústico, assim, mais ferrujado, alguma coisa assim. Aí eu vim aqui com a lixa de unha e dei uma lixadinha assim só para tirar esse brilho, tá? Porque com esse Papai Noel aqui não combina muito o brilho. Então, eu fiz isso aqui. Ah, se não quiser, também pode colocar um pompom. Faz um pompom com a mesma pelúcia, né? Que dos bracinhos pode fazer um pompom também, tá? Aqui, eu coloquei um azevinho de biscuit e uns lacinhos de rami. Agora, vamos colocar aqui o saquinho de decoração. E aqui, para decoração da mãozinha dele, né? A gente tinha feito aquele saco ali para colocar presentinhos. Eu coloquei aqui umas decoração de Natal, né? Uma pinha, né? Uns azevinhos, mas também é opcional. Você pode colocar outros enfeites aqui dentro também, tá? E aqui eu vou colocar na mãozinha dele, ó. Posso colocar aqui na mão, posso colocar aqui do lado, ó. Tá? Aí também você vê qual é o melhor lugar para você colocar, tá? Aqui eu vou colocar só um alfinete aqui, só por enquanto, né? E depois eu vou costurar ele. Então, ficou assim. Ficou muito lindo, né? Então, esse Noel Claus está pronto e nós vamos começar a fazer a roupinha da mamãe Clarita. Para fazer o vestido da Clarita, nós vamos ter aqui o molde. Aqui já é o molde inteiro que vocês vão receber, tá? Frente e costas, é o corpo do vestido, tá? Então, ó, vai ficar assim, depois nós vamos dobrar ao meio ali e vai ficar a parte aberta para as costas, né? E da frente fechada. Então, eu vou posicionar o molde aqui no tecido. Eu já fiz tecido duplo, tá? Pra já ficar como revel. Então, passei o molde aqui, risquei todo ao redor
risquei aqui a abertura e eu vou na máquina primeiro e vou costurar aqui primeiro, tá? Então, ó, eu venho com a máquina, vou fazer aqui ao redor, vou vir aqui e vou voltar aqui. Vou fazer isso primeiro, tá? Depois nós vamos recortar e terminar. A manga, eu tenho aqui o molde da manga, né? Dobra do tecido. Então, aqui eu já até recortei, fiz 2 vezes aqui, né? A manga, 2 mangas. Eu coloquei o molde, então, em cima do tecido, risquei e eu já recortei. Recortei no risco, tá? Aqui também nós vamos recortar depois no risco. E aqui eu vou na máquina também e eu vou franzir essa parte aqui do meio, ó. Aqui tem um risquinho aqui no molde, então eu vou riscar aqui, fazer uma marcação aqui, ó, nos 2 lados. E eu vou na máquina e eu vou franzir só essa partezinha aqui de cima, nas 2 mangas, tá? Então, eu vou fazer isso e daí depois a gente dá continuidade. Já costurei e franzi as mangas, ó, as manguinhas, pra vocês verem, ó, só essa partezinha aqui de cima, tá? Das 2 manguinhas, ó, pra que a manga fique bem fofinha. Aqui, então, como eu já, né, já fiz essa costura só no meio, ó, e aqui, então, o que que eu vou fazer? Vou recortar todo já, agora ao redor. Já gosto de fazer duplo, porque aí já fica o acabamento, né, do revel, já fica junto. Cortei ao redor e agora eu vou cortar bem no meio aonde eu costurei, não sei se dá pra ver aqui, ó. Eu costurei aqui e costurei aqui. Esse risco aqui eu deixei no meio, tá? Só pra poder posicionar a máquina certinho. Então, eu vou agora cortar bem no meio desse risco aqui, no meio das 2 costuras. E eu vou tirar esse miolo aqui, ó. Vou cortar fora. Com cuidado, né, pra não cortar a costura. Então, ficou assim. E agora eu vou passar toda essa parte aqui pro meio, né, pro outro lado, pra gente desvirar esse revel aqui, ó. Aqui nos cantinhos a gente arruma bem no cantinho, ó. Ajeita bem. Pegar as 2 partes aqui certinha. Então, ficou assim, ó. E agora, eu vou na máquina e eu vou fazer aqui o acabamento dessa costura aqui. E vou vir ao redor aqui também e vou fazer um acabamento, tá? Já fiz a costura, ó, já deu um acabamento, né? Já ficou bem mais bonitinho. E agora, nós vamos colocar a manga nessa parte do corpo. Então, eu venho aqui com a manga, posiciono aqui, posso colocar um alfinete aqui no meio, até se você quer fazer um pique aqui no meio, para saber que é o meio, né? Pode ser também. E vou colocar aqui no meio, colocar um alfinete, e eu vou costurar agora a manga aqui, ó. Então, vou começar por aqui. Se sobrar um pouquinho aqui, você pode franzir mais um pouquinho essa parte aqui, tá? De cima. Ela tem que encaixar bem certinho aqui. Então, sobrou tecido, franze um pouquinho mais essa parte aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar as 2 mangas, daí já mostro aqui como é que ficou. Então, já costurei a manga, ó, ficou assim, ela ficou bem franzidinha aqui em cima dos ombros, as 2. Aqui no avesso, né, eu posso fazer o acabamento, passar um zigue-zague, ou até, se tiver overlock, pode passar. Eu vou tirar aqui o excesso com a tesoura de picote, tá? Pode passar um zigue-zague também, pra ficar o acabamento mais bonitinho, né? Ficou assim, né, parte de dentro. Agora, aqui na manga, eu vou fazer uma bainha, né? Uma bainha, geralmente eu faço uma bainha dobradinha assim. E vou passar uma rendinha
aqui para dar acabamento, tá? É uma rendinha de algodão essa daqui. Então, eu vou passar nas duas manguinhas. Coloquei as rendinhas e agora nós vamos fechar aqui a manga e a parte aqui do corpinho, tá? Essa parte aqui, ó. Vamos juntar as duas partes aqui e vamos fechar neste lado e no outro lado também. Já fechei as mangas, fiz o acabamento com a tesoura de picote e agora nós vamos para a parte da saia do vestido, tá? Então, a saia eu tenho aqui, ó. Eu já adiantei, né? E já costurei aqui as barrinhas, né? Então, nós vamos pegar aqui a quantidade que a gente precisa, que tá lá no molde, né? A altura dessa faixa aqui e o comprimento. Eu coloquei aqui uma renda, um entremeio, né? E costurei duas faixas aqui, tá? As tiras, né? A medida também vai estar lá. Fiz assim, ó. Ficou, né? Todo esse comprimento aqui, que é a saia do vestido. E aqui embaixo eu não coloquei rendinha, eu só fiz uma bainha, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou franzir todo esse tecido, né? Eu vou franzir na máquina, né? Porque a minha máquina, ela franze. Mas se você não tiver máquina que franze, pode franzir à mão também, tá? Então, eu vou fazer franzir e depois nós vamos costurar aqui na parte do corpo do vestido. Já franzi e agora esse franzido tem que dar certinho, né? Nessa parte aqui do corpo, tá? Então, nós vamos colocar aqui, vamos começar por aqui, ó. Vou colocar alfinetes para ver certinho, né? Fica mais fácil daí para distribuir aqui o franzido. Vou colocando assim. Fica mais um alfinete no meio. E vou vir aqui. Ó, aqui o meu já deu bem certinho, tá? Se ficar mais comprido, é só franzir um pouquinho mais, né? Puxa um pouquinho mais ali e franze. Que o meu já deu certinho. E agora eu vou na máquina e eu vou costurar toda essa parte, tá? Então, já uni, né, a parte da saia com o corpo. E ficou assim. Cortei aqui com a tesoura de picote, fiz o acabamento. Tá? Pode passar um zigue-zague também, uma overlock se tiver. E agora eu vou fechar esse vestido. Então, tá tudo pronto aqui. Eu vou unir aqui, né? Agora. Cuidar aqui para que as emendas, né, se encaixem certinho. E eu vou fechar o vestido até aqui, ó. Aqui nós vamos deixar aberto, né, para poder colocar na Mamãe Noel. Prontinho, fechei o vestido e também já recortei aqui com a tesoura de picote. Então, já ficou fechadinho e o vestido está pronto. Esse tecido que eu tô usando, eu acho que eu esqueci de falar, né, é um tecido digital, tá, de Natal. Ó, aqui atrás eu deixei aberto, né, depois a gente vai fechar, depois que colocar no corpinho, né, da Mamãe Noel. E ficou bem bonitinho. Aqui nas manguinhas nós vamos também fazer um franzido, tá? Com uma linha de pesponto. E agora eu fiz também um saiote para colocar nela. Então, aqui eu tenho também um tecido. Aqui eu tenho até um tricoline, pode ser até um algodão cru, tá? Para fazer esse saiote. Coloquei uma rendinha na parte de baixo, né? Peguei a medida que tá lá no molde e eu vou fechar. Vou fazer uma sainha, tá? Fechei aqui, vou fazer a bainha aqui na parte de cima e também vou franzir para ajustar no corpo da Noela. O saiote já está pronto, fechei atrás, fiz a bainha e passei um pesponto aqui em cima para ajustar na cintura, tá? E a calçola da Mamãe Noel é o mesmo jeito de fazer da calça do Papai Noel, tá? Aqui, ó, eu fiz, já coloquei até nela
franzir aqui em cima para ajustar, né? Só aqui embaixo a diferença é que eu coloquei uma rendinha, né? Ao invés do punho, tá? E o molde da calçola dela é um pouquinho menor do que a do Papai Noel. Agora eu vou vestir a Mamãe Noel e depois nós vamos fazer o acabamento aqui do cabelo, tá? Essa aqui eu já fiz todo o acabamento do rosto, né? Porque os olhinhos é o mesmo jeito da pintura do Klaus, o nariz também, e fiz uma boquinha, tá? E agora nós vamos fazer o cabelo. Para fazer o cabelo da Mamãe Noel Clarita, eu vou usar essa lã aqui, que é uma lã de feltragem, tá? A mesma que eu fiz ali a barba do Papai Noel Klaus. Então, eu venho aqui peguei aqui uma tira, vou colocar aqui na cabeça dela, assim mesmo, ó, bem fácil, ó. Coloquei aqui e eu vou vir com a minha agulha de feltragem e eu vou começar a colocar esse cabelo, então, na cabeça. Aqui eu vou medir o meio da cabeça e eu vou fazer aqui uma divisão, empurrando sempre assim, retinho, tá? Não precisa até vir até lá embaixo, tá? Só até aqui, depois nós vamos fazer um coque aqui. Então, ó, eu vou fazendo bastante assim, pra ficar esse coque aqui dividido no meio. Aí eu venho aqui, ó, ajeitando aqui na frente. Vou trazendo essa parte aqui que sobrou, eu já vou colocando tudo aqui. E vou colocando toda essa parte aqui, ó. Fazendo aqui pelo meio da cabeça, aqui. Que essa lã fique bem firme aqui dentro. Com essa parte maior aqui que sobrou, eu vou vindo aqui também. Vou empurrando bem essa lã aqui atrás, ó, pra dentro, tá? É bem rápido de fazer, não tem segredo, tá? E agora eu venho, ó, com essa parte aqui que sobrou, eu vou enrolando. E vou trazendo aqui pra cima. E vou colocando, mesmo aqui em cima, eu vou empurrando essa lã, tá? Pra ela ir ficando firme. Vou enrolando ela assim. E eu vou fazendo um coque aqui, ó. Vamos ver como é que fica aqui na frente. Também não podemos esconder muito o coque dela, né? Não vou enrolar tanto, vou enrolar um pouco menos. Se não gostou, você pode tirar novamente, tá? E fazer de novo. Agora eu vou firmando esse coque aqui, tá? Vou mudando como eu quero, tá? Cuidado com o dedo, né? Porque tem umas garrinhas aqui, tá? E machuca bastante. Vai ajeitando esses fiozinhos. E o bom é que não precisa usar cola, né? Na lã não fica bom colocar cola. Quando a gente vai colocar assim na cabeça, fica muito dura a cola. Quando é pra colar só uns detalhezinhos, tudo bem, né? Mas pra fazer o cabelo assim, fica bem melhor na feltragem. Viram que rapidinho que foi pra fazer? Bem fácil. Depois que vocês fizerem uma vez, não vão mais querer usar outro tipo de lã.
Prontinho, então o cabelo dela tá todo colocado já. Agora aqui eu vou fazer um enfeitezinho aqui no coque. Eu peguei aqui uma fitinha de cetim verde e eu vou colocar aqui, né, ao redor do coque dela. Passar assim, vou colocar um pouquinho de cola aqui para segurar. E aqui em cima eu vou colocar um azevinho de biscuit. Eu tenho aqui um azevinho de biscuit. Já está linda e maravilhosa, né? Aqui na cintura eu fiz também uma tirinha, né? Uma fita, no caso, né? Que eu vou colocar na cintura. É uma tira aqui, com as medidas que vai estar lá no molde, né? E vou colocar aqui na cintura dela. Fazer um laço aqui atrás. Pronto. Essa parte toda, então, está pronta. Está linda, né? Maravilhosa. E agora, a nossa mamãe Clarita não pode ficar descalço, né? Então, nós vamos fazer uma pantufa para ela. Aqui eu tenho um Microsoft marrom e tenho também uma pelúcia. A mesma pelúcia que eu usei, né, no Klaus, lá para fazer os detalhes. Então, dobrei aqui a pelúcia, uma vez tecido duplo. Aqui tá o molde da parte da frente da pantufa. Posicionei aqui, né, no tecido, risquei e eu fui na máquina e eu costurei só essa parte aqui primeiro. Só aqui, tá, ó. Eu já costurei aqui. E aqui eu tenho a parte de baixo da pantufa, no Microsoft, pode ser feltro também, tá? E eu vou cortar aqui, mas eu não vou cortar no risco aqui, tá? Porque senão eu acabei esquecendo de deixar a margem né, uma margenzinha. Então, eu vou cortar um pouco depois. E nós vamos costurar no risco daí, tá? Ó, cortei aqui, deixei uma margenzinha aqui, né, depois do risco. E aqui, como eu já costurei essa parte, eu vou recortar aqui também, um pouquinho depois aqui. Aqui eu vou virar agora do direito. E eu vou na máquina e eu vou passar uma costura aqui, tá? Só aqui, por enquanto. E essa aqui, nós vamos depois colocar esse aqui dentro, tá? Nós vamos fazer assim, ó, vamos colocar bem certinho nessa parte aqui. E eu venho com essa por cima e eu vou na máquina e vou costurar ao redor aqui daí aonde a gente deixou o risco, tá? Então, eu vou fazer, já mostro aqui pra vocês. Costurei todo ao redor. Aqui eu vou tirar um pouquinho aqui desse que sobrou, né? Essa parte de cima. Nós vamos fazer duas pantufinhas, né? Igualzinha a essa que eu tô fazendo aqui. Tá, e agora pra desvirar, né? Nós vamos pegar uma partezinha dessa aqui, nessa parte aonde tá a parte que vai ficar em cima do pé, tá? Não aqui no calcanhar. Aqui assim, ó, nós vamos pegar, cuidando para não pegar outra parte. E eu vou fazer uma aberturinha aqui e nós vamos desvirar. E aí ficou a pantufinha prontinha e quentinha para nossa Mamãe Noel. Olha só que bonitinha. Aí eu fiz duas, né, já fiz a outra aqui também. E agora nós vamos colocar no pezinho dela. Vou passar um pouquinho de cola aqui na parte de baixo. Eu venho por aqui e puxo aqui. É bom fazer com um tecidinho que estica, tá? Porque aí ele se molda bem no pezinho. Às vezes o tecido tricoline, ele vai ficar meio puxado, sabe? Porque não tem elasticidade, né? Então, é bom fazer com um feltro ou com o Microsoft. Aqui na parte de cima eu vou colocar só um pouquinho também, só para não sair do pé. Vou colocar outra também.
E agora, nossa Mamãe Noel Clarita vai ficar com os pezinhos quentinhos, né? E aqui em cima eu vou colocar um azevinho também de biscuit para dar o detalhe. Prontinho! E agora falta só o óculos dela. O óculos também foi feito igual a do Klaus, né? Os detalhezinhos aqui do lado, tirar um pouquinho. Tem bastante detalhes, né? Mas os detalhes é que fazem a diferença numa peça artesanal, né? E na mão dela, você pode colocar ali algum enfeite que você queira, né? Eu aqui fiz um coração com os detalhezinhos. Coloquei aqui um lacinho. Eu vou amarrar aqui, mas aqui é opcional, né? Você pode colocar outro detalhe aqui também na mão dela. Vou só amarrar, que aí se a gente quer trocar, mudar, pode mudar, né? E está pronta. E terminamos a nossa aula de hoje com esse maravilhoso casal. Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostaram, curtam o vídeo e se ficou alguma dúvida, deixem lá nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.